Olá, e vamos lá fazer mais um vídeo. Primeiro deixa eu fazer uma reclamação, uma queixa. Por que eu não posto mais vídeos? Eu não posto mais vídeos porque eu acho que a audiência dos vídeos é muito baixa. Eu gostaria de estar dividindo com mais gente. Então você que está assistindo, por favor, compartilhe, retweete, dá uma força para mim. Eu não estou ganhando dinheiro com isso. Eu apenas quero que a mensagem que eu tenho para transmitir seja mais divulgada, que mais gente tenha acesso a ela. Então, por favor, não guarda para você, repassa, tá bom? Combinado? Assim eu quero ter pelo menos uns 1.500 views desse vídeo. Fechou? Então vamos falar, em que pé que eu ando nas minhas descobertas em relação ao comportamento humano? No seguinte pé. O segredo fundamental para você estar lidando com o mundo, para você poder estar tendo um comportamento equilibrado, para você manter uma relação razoável de posse, que é o que o nosso cérebro precisa na relação com o mundo, você precisa aprender a compreender. Você tem que compreender o comportamento daquilo que está fora de você, seja da própria natureza, de uma planta, de um animal, seja um comportamento humano. Você tem que conseguir fazer com que ele, dentro da tua cabeça, você tenha um conhecimento mínimo de como a outra pessoa, de como as situações funcionam, e aí o aprendizado, o prestar atenção, a leitura, a informação é fundamental, né? E a partir desta compreensão, a partir desse entendimento, você compreende o movimento da outra pessoa, o movimento da economia, o movimento da natureza, faz um sentido dentro de você, tem uma lógica. Isso é o compreender. Para a gente ser capaz de compreender, a gente precisa, em primeiro lugar, ter a capacidade de prestar atenção. E isso vale para si mesmo, hein? Você também precisa se compreender, também é importante. Então, em primeiro lugar, você tem que ter a capacidade de prestar a atenção, de perceber o comportamento do outro, de ficar focado, concentrado e se permitir enxergar. E você tem que se livrar momentaneamente do seu interesse. Você não pode querer alguma coisa desse comportamento, você não pode ter o desejo, você não pode querer ter a posse sobre o comportamento do outro, ele não pode corresponder ao seu desejo. Porque aí sim, quando você limpa a tua mente do teu interesse, você começa a ter uma visão mais clara. Você fica livre do sentimento de desilusão, de ilusão, não é? E começa a ver de uma forma limpa. Quando você compreende o comportamento do outro, porque tem consciência e se livrou do seu interesse, não é? Quando você compreende, você não tem surpresas, que é a surpresa que desequilibra o ser humano e o seu comportamento. Você fica um cara mais estável à medida assim. Então, vem o comportamento do outro, você não entende, você aceita o comportamento e vai buscando informações não na tua teoria, não na tua tese, mas nos outros padrões de comportamento observados, não é? Para que eles façam sentido dentro de você. E assim se consegue o equilíbrio. Essa é a chave fundamental para você ter um comportamento equilibrado na relação com a vida. Não é fácil, mas como o comportamento humano, o nosso e o dos outros também, via de regra, se padroniza, se repete, não é uma coisa tão difícil de entender, de compreender como o outro funciona. Não é difícil de fazer na tua cabeça a lógica desse comportamento. No meu trabalho no consultório, o que eu adoro fazer é fundamentalmente isso. Eu ouço o relato do meu paciente, eu presto atenção no relato do meu paciente, eu presto atenção no relato dele, no comportamento das pessoas e das situações com as quais ele se relaciona, e eu faço uma leitura para ele do que está acontecendo, tanto do seu próprio comportamento, do seu sentimento, sem acusar, quanto do comportamento do outro. À medida que a pessoa vai entendendo, ela vai acalmando e ela vai se tornando mais produtiva, mais proativa. Eu queria lembrar agora vagamente de um exemplo disso daí, mas, por exemplo, o marido que estava falando com uma amiga qualquer, e aí a esposa o acusa porque está tendo ciúmes. O marido fica indignado, achando que a mulher está sendo injusta porque ele não tem nenhum interesse na mulher, é só uma amizade, não deveria despertar ciúme.
E aí na consulta, isso é só um exemplo, eu alego que o ciúme é um sentimento de posse, o que a incomoda não é a possibilidade de traição, talvez até também, mas o que a incomoda agudamente, não é, o desvio da atenção dele para uma outra pessoa que a faz se sentir ameaçada. No momento que a pessoa compreende isso, para de se sentir acusada pela colocação do outro, porque faz sentido, ela retoma ou ela assume um estado de equilíbrio que permite ela lidar muito melhor com uma situação que potencialmente seria muito negativa, muito agressiva de ambas as partes e poderia até eventualmente, por que não, à medida que se repetisse, destruir um casamento. Então é assim, prestar atenção, aceitar e fundamentalmente abrir mão do seu interesse, do seu desejo para poder compreender, observar o movimento do outro tendo sentido. Uma outra coisa que é muito importante, não é? É que à medida que o comportamento do outro se configura e você entende, você não é obrigado a obedecê-lo. Não é porque o outro tem a sua razão, compreender é sacar a razão do outro, que você tem que se submeter. Você até pode se confrontar, você pode eventualmente até entrar em conflito, mas você lida como uma batalha, não como uma coisa pessoal, um ataque pessoal contra você, como uma ocupação de espaço, onde a agressividade não é importante, sim a técnica no sentido de estar conseguindo lidar com aquele movimento do outro, buscando resultados no sentido de desarmá-lo e não querendo destruí-lo. É isso aí, acho que fui claro. Um abraço. Não esquece, eu preciso que o vídeo seja bastante visto. Você quer dizer que é a minha vaidade? Ok, eu aceito, é a minha vaidade. Mas eu queria que eu tivesse pelo menos uns 1.500 views desse vídeo. Um abraço, tchau.